Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, não está aparecendo a sua tela de apresentação para gente. Não. Por que será? Deixa eu tentar aqui novamente. Mas estava aparecendo, não era antes? Isso, no início estava. Tá. Pessoal, o áudio tá bacana aí para vocês? Tá baixo, tá alto? Como que tá? Agora apareceu? Deixa eu ver. Ah, agora apareceu. Ah, o pessoal falou que tá tudo aqui. Então, pessoal, boa noite. Boa noite, doutora Alice, Briane. Boa noite, noite. professores. Pessoal, vocês desculpam o atraso para a gente ter mandado o link, é que houve um probleminha, porque teve muitos inscritos, então o Meet não ia aguentar. Então a gente teve que vir para o YouTube. E agora, já no começo, eu já agradeço muito o pessoal da Liga da Laô, que eles foram super gentis com a gente, emprestando o canal deles aqui, né, para a gente poder estar fazendo a apresentação. E no final, depois, eu agradeço mais vocês, que a gente acabou ficando muito na correria. Então, pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou presidente da LAP e é com imenso prazer que nós estamos realizando hoje a nossa primeira live. E a doutora Alice aceitou o nosso convite, né, doutora? Muito obrigada por ter aceito. Eu quem agradeço pelo convite, mas continue aí. E, pessoal, antes de darmos início, eu vou falar um pouquinho sobre a LAP, como é a nossa primeira palestra. Então, ela foi fundada ano passado, então poucas pessoas acabam conhecendo, né? A Liga Acadêmica de Periodontia, ela foi fundada recentemente pelos acadêmicos do curso de odonto. Nós somos da Unifenas, do campus Alfenas. E juntamente com os nossos professores coordenadores, que é o professor Rodrigo Adler e o professor Ricardo Jacob. E desde a nossa fundação, a Liga caminha em busca de crescimento e da difusão do conhecimento. Com esse intuito, a gente trouxe hoje a nossa primeira live. E lembrando que em maio a gente vai ter a nossa segunda live. Depois eu passo para vocês certinho o tema, palestrante. E o tema de hoje é cirurgias periodontais minimamente invasivas no aumento de coroa clínica. E a nossa palestrante é essa maravilhosa, né? A doutora periodonto. Todo mundo já deve estar acompanhando o Insta dela, que ela fez vários vídeos divulgando a nossa palestra de hoje. E ela é formada pela Universidade de Tiradentes. Ela tem um curso de aperfeiçoamento em cirurgia oral menor e periodontal pelo curso de aperfeiçoamento profissional. Ela também fez o curso de bichectomia pela Maxilofacial. E ela é idealizadora do IG, né, pessoal? Da doutora Periodonto. Falando nisso, depois vocês seguem ela lá, viu? Tem muito conteúdo bacana. E, pessoal, eu tava vendo as inscrições de vocês, tem pessoal de vários lados, né? Vi que tem pessoal de Rio Verde, Goiás. Mandem pra gente no chat pra gente ver de onde vocês são, quais faculdades. Vi que tem um pessoal que é de Poços de Caldas, Varginha, tem de Diamantina. Só pra gente saber mesmo de onde vocês são. Olha, a Natália de Rio Verde, Goiás, Anápolis, Goiás, Uberlândia, Montes Claros. Unifenas de Alfenas, Goiás. O Oliver, que é da Bahia, né? Que estuda com a gente na Unifenas. Aí, meu vizinho. Aí, ó, tá vendo esse sotaque? Pessoal, a gente tá muito feliz que tem pessoal de todo lado acompanhando.
a nossa primeira palestra. Espero que vocês continuem participando de todas as outras palestras que a gente vai realizar. Aí a gente vai estar postando tudo certinho no nosso Insta, tá bom? E eu vou passar para vocês alguns recados. No final da palestra, como vocês sabem, nós vamos estar realizando vários sorteios. Vai ter muito brinde bacana. E nós também vamos disponibilizar aqui nas mensagens do YouTube o link para vocês estarem preenchendo com o certificado. E aí vocês preenchem todos os dados, principalmente quem é da Unifenas, colocar o CPF. Porque agora eles fizeram uma mudança que sem o CPF não tem como liberar o certificado. Tá bom? E vou parar de ser chata aqui, falar muito. Desde já vou passar a palavra para a doutora Lick e desejo a todos uma ótima palestra. Qualquer coisa vocês podem interagir nas mensagens que a gente vai passando para ela. Certinho, doutora? Tudo certo. Vamos lá. Seja então, muito pessoal, bem-vinda. Eu agradeço por essa responsabilidade, né, de estar sendo a primeira apresentadora aqui da Liga de vocês, das apresentações de live de vocês. Então, eu fico muito honrada, lisonjeada com esse chamado, né? E eu não sou professora, sou recém-formada, então para mim também é um peso. Para mim, eu estava aí no lugar de vocês um dia desse, entendeu? Então, é gratificante para mim. Eu corri um pouquinho, né? Eu até estou pensando em fazer uma live no Doutora Periodonto falando sobre a minha caminhada, porque eu vejo muita gente, principalmente nessa pandemia, desanimado com o percurso da odontologia, o percurso da desvalorização. Eu gosto muito de falar disso porque é uma realidade da gente. A medicina está aí, todo mundo se vacinando. Não sei como é que estão aí nos estados de vocês, pelo que eu vi, muita gente de muitos lugares aqui. Então, para mim, eu fico indignada com algumas coisas que a odontologia não é valorizada. E isso é por causa dos profissionais que não se unem. Então, eu quero deixar esse recado aqui, principalmente para vocês que estão aqui me escutando, que gostam de mim, que acompanham o Instagram, que se unam, gente. A gente não vai chegar em lugar nenhum com um julgando o outro, um tentando derrubar outros para ser melhor. Então, se a gente se unir, eu vejo muito, acompanhei muito cirurgias hospitalares e sei quanto assim, principalmente, não só os médicos em si, mas principalmente os anestesistas, eles têm união, né? E eles conseguem as coisas com facilidade por conta dessa união deles. Então, o que falta na odontologia é isso, união, a palavra é essa. Mas vamos lá. Doutora, pode ficar à vontade, viu? Qualquer coisa você pode chamar que eu ligo o áudio aqui. Certo. Dá para Muito escutar obrigada, direitinho? você está muito bem-vinda. Tá dando para escutar direitinho? Tá sim. Tá, pessoal? Tá. Hoje vamos falar sobre um tema que eu amo, né? Não só por ser da periodontia, mas quando me chamaram para fazer essa aula aqui para vocês, eu logo pensei, não, vou falar uma coisa que eu gosto, né? E são as técnicas cirúrgicas minimamente invasivas no aumento de coroa clínica, que foi um tema que eu retirei de um artigo meu. Mais tarde, ao andar da carruagem, aí eu vou falar. E minha aula é um pouco assim, eu já dei palestras em alguns lugares, mas minha aula é mais didática, eu não sou professora, e o intuito aqui é passar um conteúdo que vocês assimilem, né? E no final você diga, poxa, aprendi, né? Eu não vou ficar aqui falando termos técnicos, porque tem muita gente aqui até de segundo período e não vão entender. Então, eu vou falar o máximo que seja o mais simples possível para vocês assimilarem o conteúdo, tá? E esse é o artigo meu, que depois eu posso estar passando o link para vocês verem, que é um artigo que fala sobre as técnicas cirúrgicas minimamente invasivas no aumento de coroa clínica, que foi uma revisão sistemática, né? A gente pegou, para quem não sabe o que é revisão sistemática, a gente pegou vários casos de artigos que vêm com casos clínicos, né?
E a gente pegou vários e montou esse artigo baseado nos casos que a gente foi encontrando e achou interessante. Então, isso é uma revisão sistemática. E aí, você sabia? É um quadro que eu tenho no Instagram, né? No Doutora Periodonto, e eu coloquei aqui. Você sabe quando é indicada a cirurgia de aumento de coroa clínica? Então, as indicações para aumento de coroa clínica são inúmeras, né? Porém, elas são limitadas. E as principais são a exposição da estrutura dentária para patologias subgengivais, como cáries, né? Aqui está repetido, mas tudo bem. Como cáries, a possibilidade de tratamento restaurador sem invasão do espaço biológico, que o espaço biológico tem que ser respeitado, gente. Qualquer tipo de tratamento periodontal, o espaço biológico tem que ser respeitado, porque é um caso que a gente vai ver mais à frente da palestra, que interfere muito na cicatrização da cirurgia e tudo mais. Até os resultados clínicos vai interferir. Esse nomezinho aí, espaço biológico, tem que ser respeitado. A possibilidade de manutenção higiênica, né, das restaurações, que às vezes a falta de higienização, ela vai acabar tendo uma inflamação ali naquela região, e tudo isso vai interferir, né, em processos inflamatórios, a falta de... A restauração ali está invadindo o espaço biológico, vai ter um processo inflamatório, porque ali não é para ela estar, né? Como é que eu posso falar aqui para vocês de uma maneira mais simples? Ela está invadindo um espaço que não é dela. Restauração tem que estar em região de coroa, ali, limite de semente esmalte, né? A região cervical, né? A região cervical, semente esmalte, o que acontece? Abaixo, coroa, né? Coronal, é para restaurar. Apical a isso é recobrimento, gente. Muita gente me mandaram um caso que eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Porque me mandaram um caso que a restauração cobria metade da raiz. Eu disse, aí a pessoa disse, não, está com inflamação. Eu disse, não é para menos, né? Que está com inflamação, porque não é para restaurar a raiz, gente. Raiz é recobrir. Tem vários métodos para recobrimento radicular, certo? Mas raiz é para recobrir com tecido gengival, certo? E coroa é restauração, seja lá com amálgama que não se usa mais, né? Praticamente não se usa, mas praticamente não se usa. E as resinas compostas, que são as materiais restauradores mais utilizados hoje em dia. E a correção do plano oclusal, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é um sorriso harmônico para vocês, né? Isso é muito peculiar falar o que é um sorriso harmônico, porque, por exemplo, eu dou uma risada aqui e vocês podem achar feio, mas para uma outra pessoa pode achar bonito. Então, é uma questão, mas para periodontia, né, para odontologia, um sorriso harmônico, o que é um sorriso harmônico para periodontia, para odontologia? Isso é um sorriso harmônico? Não sei, né? Mas um sorriso harmônico, ele tem que estar em harmonia. O quê? O lábio, né? Questão labial, porque tem gente que tem uma frouxidão no músculo, né? Orbicular do lábio. Então, o lábio é uma questão que tem que estar em equilíbrio com todos esses aqui, que é o tecido gengival, o dente, né? A anatomia dentária, e a face, gente, que tem até uma cirurgia, né, que a gente chama de lip lift. Essa cirurgia, quem tem o lábio curto, que mostra muito que às vezes a pessoa tem um excesso vertical da maxila, o lábio curto, e aí não adianta fazer apenas o aumento de coroa clínica. Às vezes a pessoa não quer se submeter a uma cirurgia ortognática. Aí ela prefere fazer o lip lift, que é uma cirurgia invasiva, só que menos invasiva do que uma cirurgia ortognática. Quem ainda não conhece a cirurgia ortognática, é a cirurgia que vai mexer com o sistema músculo-esquelético da face, né?
Então, existindo esse equilíbrio, é o que chamamos na odontologia de um sorriso harmônico. Equilíbrio face, lábio, tecido gengival e dente. Então, quais são as características de um sorriso harmônico? Exposição gengival mínima, né? Apresentação simétrica e harmoniosa entre as linhas gengival, maxilar e o lábio superior, né? O tecido gengival sadio preenchido com os espaços interproximais, que um espaço, vamos dizer assim, um espaço black, né? Que chamamos o espaço black quando tem uma retração desses tecidos interproximais da gengiva. Então, quando você olha, você vai olhar antiestético, né? Então, não é harmonioso. A harmonia entre o segmento anterior e superior, né? A coloração adequada e o formato dos dentes. Coloração da gengiva e formato dos dentes, né? Dentes com anatomia e proporção correta. Isso também vai influenciar num temazinho chamado de ai, meu Deus, erupção passiva. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que são onde vai ter essa proporção aqui, que isso vai influenciar como vamos fazer a cirurgia do aumento de coroa clínica, né? A erupção passiva, o tipo, o biotipo, né, periodontal vai influenciar também. Vamos falar disso ao decorrer da aula. O lábio inferior paralelo com a borda incisal dos dentes anteriores e posteriores também. Tudo isso vai influenciar num sorriso harmônico. Então, são tópicos que vai te dizer como vai te guiar, né, no decorrer de uma cirurgia, num plano de tratamento, qual a técnica que você vai escolher ali. Então, as linhas do sorriso, né? Quando eu falo da linha do sorriso, a gente vai pensar logo, qual é o harmônico aqui? Claro que é o sorriso médio. E o sorriso alto, ele geralmente, quem tem sorriso muito alto, ele tem um excesso vertical de maxila, que é quando a maxila ela é mais baixa, digamos assim, um excesso vertical da maxila. E muitos desses sorrisos está ligado a esse fator do excesso vertical da maxila. E quando você faz um aumento de coroa clínica, ainda vai ficar uma exposição da gengiva. Então, é bom sempre alertar o paciente, procurar a causa, né? Que são várias causas do sorriso gengival, são várias causas, e aí você vai ter que explicar ao paciente quais as causas e quais os tratamentos ideais, né? Para que seja satisfatório para o paciente. Porque nem sempre apenas a correção do sorriso gengival vai deixar ele satisfeito. E aí, o que diz antes de um procedimento é aviso, o que diz depois é desculpa. Então, sempre é bom alertar para o paciente que o sorriso alto, quem vê sorriso alto e às vezes tem excesso vertical de maxila, tem que logo chegar para o paciente ser claro, né? Chegou uma dessa semana passada no meu consultório e eu tive que sentar com ela. Ela, não, mas eu quero fazer, e ainda usava aparelho. Aí eu disse, vamos esperar terminar o seu processo do tratamento ortodôntico e depois a gente pensa nessa questão de fazer a cirurgia plástica gengival, e entre outras coisas. Falei a ela que ela ia precisar, né, para baixar um pouco a questão do lábio. Ela tinha pouco lábio, então um preenchimento labial também ia ajudar na questão do sorriso. Então, e aí tem um sorriso médio, né? A exposição aqui é acima de 4 milímetros de gengiva. Você vai ver 4 milímetros de gengiva, 4 milímetros, sorriso alto. Sorriso médio é de 3 a 4. Porém, sorriso médio, essa classificação aqui está um pouco... eu deixei até aqui para comentar exatamente. Essa classificação está um pouco
antiga, porque hoje em dia se considera sorriso médio quem mostra apenas a papila interproximal e 75% da coroa dentária. 75 a 100% da coroa dentária, certo? Mostrando as papilas apenas interproximal. E o sorriso baixo, ele mostra menos 75% a menos apenas dos dentes. Não mostra nem a gengiva, nem as papilas interproximais não mostram. Então, isso é classificado de sorriso baixo. Aí vem a questão do sorriso gengival. O que é um sorriso gengival? O sorriso gengival é o resultado de tudo aquilo que a gente falou, só que é o contrário, né? Todas aquelas características de um sorriso harmônico é o contrário disso, que é a questão da desarmonia do sorriso, né? É o resultado de uma relação inadequada entre a borda inferior do lábio superior e o posicionamento dos dentes anteriores e superiores. A localização da maxila e a posição da margem gengival em relação à coroa dentária. Então, vai ter essa desarmonia, o que vai parecer a questão do sorriso gengival. Então, o sorriso gengival ele tem várias etiologias, certo? O excesso de crescimento vertical da maxila, que eu falei anteriormente. A questão da erupção passiva alterada. Depois eu vou fazer um videozinho. Aqui não vai dar tempo, porque é muita coisa. É um tema bastante grande, digamos assim. E eu tentei o máximo reduzir para vocês, resumir aqui. Então, eu vou falar depois para vocês, vou fazer um videozinho lá no Doutora Periodonto sobre erupção ativa e erupção passiva, que tem vários tipos de erupção passiva. Então, eu vou falar para vocês também sobre isso melhor lá. A extrusão dentoalveolar anterior, lábio superior curto, hiperatividade do lábio superior, foi o que eu falei anteriormente da questão da toxina botulínica, que vai baixar esse lábio e diminuir a questão do sorriso gengival, né? O mostrar da gengiva. A combinação de vários fatores. Então, quando o paciente chega para você, você tem que observar quais as etiologias que acometem esse sorriso gengival e tentar esclarecer todos os tratamentos que vai dar uma harmonia desse sorriso para ele, certo? E aqui, qual é o tipo de sorriso gengival aqui? Ele é alto, sorriso, na verdade. Ele é alto, ele é médio ou ele é baixo? Ele é alto, né, gente? Estão vendo aí que tem mais de 4 milímetros e tem uma amostra não apenas das papilas interproximais, mas se dá para ver a gengiva inserida ali, bastante gengiva inserida, né? Então, dá para ver ali que tem um excesso de gengiva. Os dentes estão com erupção passiva ali, né? Tipo, erupção passiva. E vocês podem ver aqui que um dente, ele é praticamente a borda da gengiva, ela é quadrada, né? Então, eu vou falar sobre isso melhor lá no Doutora Periodonto. A margem gengival aqui, ela tá praticamente quadrada. O dente está aqui quadrado. Então, aqui, quando fizer aqui, quando fizer um aumento de coroa clínica, você acha que vai tirar essa gengiva toda aqui? Não vai, certo? Olha o lábio dela como é fino, né? Você vê que o lábio sobe. Ela tem uma hiperatividade do lábio superior, né? Então, o lábio dela no sorriso sobe muito. Vamos falar no termo leigo. Ele sobe muito. Então, mostra mais gengiva. Então, isso também vai interferir no sorriso gengival. E aqui seria qual o tratamento que eu faria aqui? Claro que tem que ter a sondagem, eu vou falar um pouco disso depois. Mas nessa paciente, foi aumento de coroa clínica, certo? Gengivectomia, porque você pode ver a exostose aqui. Gengivectomia e toxina botulínica, porque ela não queria fazer, aí já não é preciso, né? E foi de pré a pré, viu? Não é preciso aí, não foi, eu não achei necessário cirurgia ortognática, até porque a oclusão dela estava perfeita
e não achei necessário. E aí eu só falei para ela que não, o aumento de coroa não ia só o aumento de coroa não ia resolver o problema dela, né? Então, foi aumento de coroa clínica com a toxina botulínica. E aqui vem alguns exemplos de sorriso gengival transoperatório, né? E aqui já depois da cirurgia, que mostra um sorriso mais harmônico. E vem a questão do espaço biológico e o biótipo periodontal, né, gente? Então, isso vai influenciar bastante no posicionamento. Como é que eu vou, qual a técnica, como é que eu vou escolher a melhor técnica para fazer essa cirurgia. Então, você vai ter que saber o biótipo periodontal, vai ter que saber o tanto de espaço biológico que tem ali, né, na profundidade de sondagem. Você fez isso, aí você depois vai fazer o seu plano de tratamento. Escolher a técnica e entre outras coisas. Então, no biótipo periodontal intermediário, geralmente tem 3 milímetros de sondagem, certo? No fino, ele já tem uma sondagem menor, certo? E no espesso, maior. Então, isso vai interferir muito no transoperatório, no pós-operatório, como a gengiva vai ali estar se adequando, como ela vai responder. Por exemplo, o biotipo fino, quem tem biotipo fino, o que acontece? A gengiva é mais provável ter uma retração gengival, né? O biotipo ele é fino, ele é mais delicado. Então, as cirurgias, as técnicas minimamente invasivas são perfeitas para biotipo fino, porque ele, por ele ser mais frágil, por ele ser mais, digamos, assim, mais delicado, né? Então, a cirurgia minimamente invasiva, como ela vai visar a diminuir essa questão de como é, mexer mais na gengiva, como é que eu falo para vocês? Uai, travou aqui. Pronto, vamos lá. Como é que ela vai se adaptar ali, né? Então, o biotipo fino tem que ver muito essa questão, como ele vai reagir, porque o biotipo fino é um dos mais complicadinhos, certo? E para quem tem erupção passiva alterada, o que vamos mais encontrar é o biotipo espesso, certo? Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, aqui são os tipos de periodonto. O biótipo periodontal. Ele tem tipo 1A, que é fino e festonado. O tipo A2, que é o espesso festonado. E o tipo B, que é o plano espesso. Então, vou voltar aqui para aquela imagem. Aqui, lembra que eu falei que o dente estava meio quadrado? Então, exatamente essa característica desse biotipo B aqui. Que ele é plano, o dente, o colarinho ali, ele é plano plano e espesso. Que aqui a gente já vai ver, ó, que ele tá plano, né? Praticamente quadrada a coroa aqui. E ela é espessa. Aqui é uma gengiva espessa. Tá. Então, os mais comuns de se encontrar hoje em dia na clínica é o plano espesso e o fino festonado, certo? Então, o plano espesso, quais as características de um biótipo periodontal espesso, plano espesso? A gengiva ela é fibrosa e densa, tem uma larga faixa de tecido queratinizado, a arquitetura óssea também é espessa, é um tecido mais resistente a injúrias do que eu falei, ao contrário do biótipo periodontal fino, né? Que ele vai ser muito friável, digamos assim.
Então, o tecido plano espesso, ele vai ter um tecido, vai ser um tecido mais resistente a injúrias, maior previsibilidade após procedimentos. Por quê? Porque o fino, ele é cheio de frescura. Menor remodelação óssea, né? Menor tendência às recessões gengivais, como eu falei anteriormente, que o fino, ele tem uma tendência maior a recessões gengivais. A maior tendência de formação de bolsa, por quê? Porque ele forma logo tecido queratinizado, certo? E aí vai formar a bolsa. Depois eu vou até fazer um videozinho para vocês como é formada a bolsa periodontal. E maior estabilidade da margem gengival, porque ele tem mais queratina. Então, é um tecido mais queratinizado. Então, até para recuperação, ele é melhor. Então, o fino e festonado, né? A gengiva ela é delicada e friável. Estreitamente, uma faixa bem pequena de tecido queratinizado. Né? Ela tem menos queratina. Então, a arquitetura óssea festonada e delgada, com presença de deiscências e fenestações, né? Então, isso também vai interferir muito na técnica cirúrgica. Os tecidos, ele é susceptível a injúrias, porque ela é muito delicada, o tecido. Menor previsibilidade após o procedimento cirúrgico, maior remodelação óssea e tem uma maior tendência às recessões gengivais, como eu falei anteriormente. E pode apresentar coloração até acinzentada após a colocação de um implante, por conta dela ser fina, né? E ela tem uma menor também estabilidade da margem gengival. Então, você vê que um tecido fino festonado, você tem que saber ali manusear ele, porque é um tecido mais, como diz, friável, né? Então, é de extrema importância que a gente conheça a anatomia do tecido, e esse espaço supracrestal, né, que é o espaço correspondente ao sulco, né, ao epitélio juncional e à inserção conjuntiva, ele é de extrema importância, gente. Na hora de você for fazer, na hora a cirurgia, né, técnica, quanto você vai retirar ali de gengiva, quanto você pode mexer ali, né, quanto você vai tirar, fazer osteoplastia, ostectomia, porque vai influenciar, né, você tem que deixar aquele espaço ali, porque senão vai ter uma resposta do periodonto. Então, alguns autores, né, falam que é o epitélio juncional e inserção conjuntiva e não contam com suco gengival, certo? Mas isso é muito... E aí fica a distância biológica de 2,04. Mas isso é muito relativo. Alguns autores contam com suco e outros autores não, tá? Então, se você pode ir no livro e um autor ignorar o suco gengival como participação do espaço supracrestal, espaço biológico, né? E outros autores incluíram o suco gengival. Por quê? O suco gengival, ele pode ser modificado, tá? Esse número aqui, ele é modificado. Agora, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva é isso, tá? Mas o suco gengival, ele pode ser modificado. E pode ter presença de bolsa, tá? Que já é outra coisa. E aí você não pode nem tem que analisar bem isso na hora de fazer, na hora de planejar seu caso cirúrgico, porque tem inflamação ali, não vai fazer nenhuma cirurgia, vai tratar primeiro para depois fazer a cirurgia, certo? E aí o espaço biológico, ele refere-se à dimensão de tecidos moles aderido à porção mais coronária crista alveolar, tanto que o nome fala, espaço supracrestal, é acima da cresta, né? Então, sua função é de formar uma barreira protetora para o ligamento periodontal adjacente ao osso alveolar de suporte. Então, antes de fazer isso tudo que eu estou falando aqui, gente, são tópicos importantes para análise, para chegar à escolha das técnicas cirúrgicas. Então, isso aí é super importante para você analisar todos esses tópicos, o que é que o paciente tem, qual o biótipo periodontal dele,
a quantidade de gengiva inserida, a quantidade de gengiva queratinizada, né? E isso você vai ver clinicamente. Ok. Só que, quando a gente vai para os exames complementares radiográficos, né? Eles vão ajudar muito, mas não é pouco, não é muito. Por quê? Radiografias periapicais, beleza, né? Porém, essas radiografias periapicais, vocês sabem que radiografia periapicais é 2D, né? Não é 3D. Então, vão ter sobreposição, principalmente interproximal, questão óssea. Então, pode fazer? Eu só faço no curso, quando os pacientes não têm condições de fazer o requerimento para uma tomografia computadorizada com NIBIM, que é mais cara, né, o custo. Porém, o correto mesmo é a tomografia computadorizada, onde ela já vai te dar até a quantidade de espaço biológico, quantidade de gengiva inserida ali, né? O suco, quanto tem, quando você pode retirar, já vai dar tudo calculado, gente. Então, facilita muito a nossa vida. Tomografia computadorizada de Cone-Beam, certo? E aí, também tem os planejamentos digital, que, assim, é outro mundo, né? Eu ainda não faço, não, no consultório ainda não adquiri essa técnica de planejamento digital no meu consultório, até porque eu sou recém-formada, né, gente? Vamos com calma. E, assim, é outro mundo, perfeito. Porém, eu, Alice, né, tenho minhas, sim, depende muito também do planejamento digital, você tem que conhecer bem aonde você está mandando, né, o planejamento digital ali, porque existem algumas falhas. Então, você é igual a planejamento digital, implante guiado, né? Aí é uma cirurgia guiada. Você manda para o CAD/CAM faz tudo isso. Então, é uma cirurgia guiada. Porém, assim, existem algumas falhas na cirurgia guiada de implante e existem algumas falhas na cirurgia guiada de periodontia, né? De cirurgia periodontal. E aí você tem que retirar e fazer mão a mão, olho nu, tá ali? Você e o tecido, sem guia, entendeu? Então, acaba você fazendo duas técnicas, com o guia duplo, né? Esse guia é chamado guia duplo, e ainda sem ele. Então, eu faço sem ele e pronto, entendeu? Mas isso facilita muito na hora da cirurgia. Então, é outro mundo, é outra realidade. Mas é perfeito, porém, temos que ter essas observações para ver se o guia está vindo correto, as questões de milimetragem, se até a questão ali na hora de fazer a excisão, se está a anatomia adequada, se é do jeito que o paciente quer também, porque eu já peço logo para o paciente, qual o sorriso que você gosta? Né? De forma leiga, para eles tem que falar assim, qual sorriso você gosta? Manda uma foto de um sorriso que você gosta. Aí o zênite gengival ali tem que estar adequado ao rosto dele, porque como falamos anteriormente, né? Tem que ter uma harmonia ali da face, dente, gengiva. Então tem que ter uma harmonia ali. Então tudo isso vai ser de paciente para paciente, certo? Você não vai, eu faço assim, é assim. Não. Cada paciente você vai ter que fazer um planejamento diferente. Então, planejamento cirúrgico, é como eu terminei de falar. Cada caso é um caso. Cada paciente você vai fazer de um jeito diferente, porque é um biótipo periodontal diferente, é uma face diferente, é um sorriso diferente, é um lábio diferente. Então, tudo isso vai influenciar no seu planejamento cirúrgico. E o procedimento cirúrgico de alongamento de coroa clínica, ele é feito para aumentar o comprimento da coroa clínica sem violar as estruturas que eu falei anteriormente, a largura biológica, o espaço biológico. Então, o espaço biológico, como eu falei lá no comecinho, ele tem que ser respeitado. Isso aqui foi tirado de Netravitz, Vinoff e Thomas, que é um dos artigos que eu gostei bastante. Inclusive, está incluso, né, lá no meu artigo. Depois eu passo para vocês. A largura da gengiva queratinizada é de fundamental importância para manter o periodonto saudável.
Por quê? Por que será, né? Porque ele vai dar uma estrutura ali, você vai ter que saber quanto é que você vai tirar. Para você ver que a importância daquilo que eu falei para vocês, do biótipo periodontal, a depender do biótipo periodontal, você vai saber quanto é que você vai tirar de osso, quanto é que você vai deixar ali de milímetros para região cervical ali, semi-esmalte, até a crista óssea. Então, tudo isso vai influenciar no seu planejamento, certo? E a gengiva queratinizada é fundamental importância, porque você ali só vai tirar, você vai ter que deixar gengiva queratinizada. Você vai ter um limite que você vai tirar. Você tem que deixar gengiva queratinizada, 2 a 1 milímetro, certo? Mas você vai ter que deixar. Então, a depender da quantidade de gengiva queratinizada, você vai saber quanto você vai tirar ali. Então, isso vai ser de extrema importância no seu planejamento cirúrgico. E o procedimento cirúrgico de aumento de coroa clínica é feito para aumentar, sem violar as estruturas biológicas. Então, tem que respeitar cada milimetragem. Eu sempre falo que a periodontia são detalhes, tudo é detalhe, entendeu? Porque é tudo milímetro. Aí está um exemplo claro do que é a periodontia, a sonda, porque a gente sem sonda não é nada. Né? Tem que saber milímetro em milímetro, cada milímetro ali vai fazer a diferença, até no resultado, né, da cirurgia para o paciente. Então, os princípios básicos da cirurgia periodontal. Conhecimento da anatomia, né? Extrema importância. Botei até no primeiro tópico aqui, a gente tem que conhecer a anatomia. Do mesmo jeito que uma cirurgia oral menor, né, que chama retracido, ali você tem que saber a anatomia. Uma anestesia, você tem que saber a anatomia, né? Então, cirurgia periodontal, tudo a gente tem que saber a anatomia. Quem não estudou anatomia nos primeiros períodos vai ter que pegar, que queira ou não, tem que estudar anatomia. Anatomia dental, né? Planejamento cirúrgico prévio, né? Tudo isso, conhecendo a anatomia, a gente vai partir para o planejamento cirúrgico, certo? Evitar intervir em áreas com infecção aguda, como eu já falei também. Tem infecção, não faz. Vai tratar primeiro, por isso a importância da periodontia básica, né? Que é a periodontia cirúrgica. Mas a periodontia cirúrgica anda com a periodontia básica, que é a parte de tratamento, de infecção, ali, periodontite, gengivite, tudo isso. Então, o paciente tem gengivite, tem periodontite, tratar. Depois, vamos pensar no procedimento cirúrgico, certo? Incisão única para evitar franjas. O que são franjas? A gente chama de franjas partes de vasos que ficam soltas, né? Então, aí tem que ser uma incisão firme e cirúrgica ali e única. Por quê? Para fazer o colarinho e tirar de uma vez só aquele colarinho, né? Colarinho é quando a gente tira a parte da gengiva, faz o contorno e retira aquela parte da gengiva que não vai ficar mais ali, né? Então, essa incisão firme e única. Porém, gente, vamos com calma, porque hoje em dia existem materiais, né? E eu vou falar principalmente sobre isso, a evolução dos materiais cirúrgicos, dos instrumentais cirúrgicos, e tem a bendita tesourinha, graças a Deus inventaram isso, né? Isso ajuda muito nessa questão aqui das franjas. Rebatamento e divulsão dos instrumentos, né? Rombos. Remoção dos tecidos que foram incisionados, tem que ter cuidado, cautela, né? Instrumentação de corte afiado, então todos, não só raspagem tem que afiar, mas todos os instrumentos têm que estarem afiados, né? Eu mesmo utilizo umas 4 lâminas, se não for da importada, umas 4 lâminas, 5, na cirurgia periodontal. Por conta que tem que estar afiado, gente. Isso ajuda muito, principalmente nessa questão aqui das franjas, né? O ordenamento do material cirúrgico, né, é importante. E nas cirurgias mal sucedidas, aguardar de 40 a 70 dias para refazer qualquer cirurgia. As formas de tratamento proposto para realizar
o alongamento da coroa clínica, né, inclui gengivalplastia de tecido mole, retalho reposicionado apicalmente, retalho reposicionado apicalmente com contorno ósseo. O que é isso? Né? Às vezes a gente vai fazer uma gengivalplastia. Gengivalplastia a gente só vai mexer no tecido mole. Gengivectomia a gente vai fazer reposicionamento de retalho e vai ter que saber se você vai fazer ali uma osteoplastia apenas, né? Ou uma ostectomia. Então, tem que saber a diferença sobre isso. E aí, o que é uma microcirurgia periodontal e o que é uma macrocirurgia periodontal? Microcirurgia periodontal, a gente vai usar o microscópio, certo? Toda microcirurgia periodontal, ela vai ser uma cirurgia minimamente invasiva. Mas será que toda cirurgia minimamente invasiva vai ser uma microcirurgia periodontal? Não, certo? Inclusive, todas que a gente vai falar aqui não é microcirurgia. São casos de macrocirurgia, certo? Nenhum utilizou o microscópio. Então, aqui são os princípios cirúrgicos que tá lá no Doutora Periodonto, certo? Isso aí é um postzinho que eu coloquei lá no Doutora Periodonto, falando sobre os princípios cirúrgicos de macrocirurgia e microcirurgia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, certo? E o que é uma cirurgia minimamente invasiva? Quais as técnicas, o que são, quais os benefícios, quais a importância sobre essas cirurgias, né? Então, cirurgia minimamente invasiva, ela vai ter um menor sangramento transoperatório, o que vai ser perfeito para a gente, né, na hora da realização dessas cirurgias, porque sangramento é um incômodo ali na hora da realização da cirurgia. Menos morbidade pós-cirúrgica. Então, para o paciente, ele saber que você faz cirurgia minimamente invasiva, perfeito. Para ele, que ele não vai, às vezes não precisa nem de sutura, porque o paciente, quando vê a gente suturar, é porque para ele foi uma enorme cirurgia, né? Tirou a maxila toda na cabeça do paciente, né? Então, ali é assustador para o paciente, vamos dizer assim. O paciente geralmente tem medo de sangue, vê muito sangue. Quando você mostra uma gase de sangue, ele já começa a se assustar, a pressão aumenta, aí vai ter mais hemorragia, porque quando o paciente ele tem ansiedade, aumenta a metabolização, né? Vai aumentar a questão do anestésico no organismo. E aí você vai precisar ficar anestesiando, porque o tempo de anestesia ali vai ser menor, né? Então, tudo isso influencia. Menor trauma a tecidos periodontais, porque vai ter menos manuseio ali do tecido. E tem o intuito, as cirurgias minimamente invasivas, de preservar os tecidos de suporte periodontal, né? Todas as cirurgias, mas a cirurgia minimamente invasiva, ela visa isso, né? O nome já diz. Quanto menos invasiva ela se enquadra a isso, certo? As técnicas são previsíveis. Então, você vai fazer um planejamento cirúrgico e ali ela já tem uma previsibilidade enorme, né? No tratamento. Principalmente quando a gente fala sobre os defeitos infraósseos, né? Então, as ideias para manipulação do tecido periodontal fino, como eu falei para vocês, alertei lá anteriormente, né? Então, para quem tem biotipo periodontal fino, quem souber, né, manusear os tecidos periodontais praticando a cirurgia minimamente invasiva, perfeito, perfeito. Por que eu falei assim, quem souber? Porque essas técnicas requerem mais habilidade, né? Então, um dos pontos principais, assim, que todos os artigos que a gente vai ler fala sobre isso, questão de habilidade do operador. Então, essa revisão sistemática, gente, todas essas técnicas aí, certo? Eu coloquei poucas, porque eu achei muito comprido a aula, certo? Não sabia qual o tempo, então eu tentei enxugar, mas todas essas técnicas que eu vou falar aqui estão lá no artigo, certo? Então, se vocês quiserem, podem falar comigo, que eu mando para vocês o artigo, para vocês darem uma lida, tá? Então,
Netravit, Vinov e Thomas, que eu falei até anteriormente, que eu gosto muito dos artigos dele, né? Eles compararam a gengivectomia convencional, né? Convencional é com retalho, osteoplastia, ostectomia, é isso que a gente fala de gengivectomia convencional. Eles compararam essa técnica convencional com os retalhos reposicionados apicalmente e com a extrusão cirúrgica usando periótomo. Aí você me pergunta, Ali, você é a favor da extrusão cirúrgica usando periótomo? Não, não sou, certo? Mas vocês vão ver o porquê que eles foram a favor dessa cirurgia aqui. E quando, né? É importante isso. Não é em todos os casos. A gente tem que ver muito qual é o caso do paciente, para qual a técnica que a gente pode optar ali, né? Então, em base das análises deles, foram comprimento de coroa clínica, né? O zênite gengival e a altura da papila interdental. Que isso aqui que pega, ó. A altura da papila interdental. Ó, o pior para a gente remanejar uma papila interdental não é fácil, entendeu? Ou usa toxina, né? Ou vai ter que fazer uma cirurgia ali para colocar enxerto ósseo. Então, é bem complicado remanejar a papila interdental ali, porque a gengiva ela acompanha osso, né? Então, por isso que tem a questão do espaço biológico. A gengiva ela acompanha osso. Se tirar muito osso ali, a gengiva vai acompanhar, tem uma retração, né? Se deixar muito osso, ela pode hiperplasiar. Então, tudo milímetro por milímetro. Então, eles concordaram entre si que a técnica cirúrgica, né, de extrusão cirúrgica utilizando periótomo, ela pode ser usada e é recomendável para tratar o sucesso de estruturas de coroa clínica grosseiramente danificadas. Então, eles não falaram que eles são a favor em todos os casos. Eles citaram como ela sendo legal, né, benéfica, tudo, essa técnica para coroa clínica extremamente danificadas. Então, ele colocou essa observação no artigo dele, certo? Então, já Ribeiro et al., que foi um artigo excepcional que eu li, né, que o mais completo, digamos assim, de todos que eu li, foi o de Ribeiro, que ele compara a técnica de cirurgia convencional, de retalho aberto, com a técnica de sem aba invasiva, que é a cirurgia FLAPS. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que não precisa nem de sutura, casos que não precisam nem de sutura. Então, é a cirurgia FLAPS, tá? Então, com base nas análises dele, a duração transcirúrgica, complexidade da técnica, né? Porque as cirurgias minimamente invasivas, elas têm uma alta complexidade, porque para você saber ali, sem fazer a cirurgia em si, para não precisar manipular muito tecido e acabar sendo uma cirurgia interessante, legal ali, é complicado, né? Então, a estabilidade da ferida, eles avaliaram o tempo de cicatrização, a preservação da arquitetura gengival pós-cirúrgica e o desconforto e morbilidade dos pacientes. Eles avaliaram tudo isso em um tempo de 12 meses, que geralmente os artigos não chegam a esse ponto, sabe? Então, eles fizeram a cirurgia e analisaram em 12 meses. Então, tanto a cirurgia convencional, eles concluíram que tanto a cirurgia convencional quanto a FLAPS, eles produziram um resultado estável e semelhante após 12 meses. Portanto, a cirurgia FLAPS apresenta vantagem no que diz respeito a todos os pontos avaliados. Tempo de cicatrização, duração transcirúrgica, né? A questão pós-cirúrgica do conforto do paciente, até para o operador é melhor, porque não vai ter tanto sangramento. Então, tudo isso eles avaliaram e concluíram, né, que a cirurgia minimamente invasiva é melhor, né? Então, tudo bem que os resultados finais, né, da cirurgia, depois da cicatrização, depois de tudo cicatrizado e o paciente já em normalidade, eles concluíram que está por igual ali, os resultados. Porém, o transcirúrgico e o pós-operatório
é super diferente. Então, aqui está a cirurgia com retalho, né? Uma ilustração aqui da cirurgia com retalho. E aqui está a cirurgia flaps. Então, você vai ver que é minimamente. Não tem retalho, né? Você vai fazer com o Oximbim, né? O instrumental Oximbim. Então, ali você não vai ter muita manipulação de tecido, né? Então, vai fazer a gengivectomia e vai fazer a osteoplastia, porque quando precisa de osteectomia, não é indicada essa cirurgia flaps. Então, é o que eu digo. Você precisa ver como é a situação do paciente para saber se é indicada a cirurgia minimamente invasiva ou não. Porque tem casos que não é. Tem casos que você vai ter que ir pela técnica convencional mesmo, certo? Paulo Antoni, ele visou, nos artigos dele, ele visou a preservação da papila interdental, né? Que é um dos pontos que a gente tem mais dificuldade de tratar, a retração, os espaços plex, né? Então, ele visou essa questão da preservação da papila interdental e comparou a cirurgia com a preservação da papila, a cirurgia com reposicionamento apical somente com abordagem vestibular, e ele comparou também com a cirurgia com posicionamento, um retalho de posicionamento apical com abordagem vestibular e palatina. Então, ele comparou essas três técnicas aqui, certo? E, claro, que a gente vai ver que a preservação da papila interdental ela vai ter um sucesso comparado às outras, né? Então, eles analisaram o quê? A exclusão de pacientes com periodontopatias, né? Então, pacientes que têm, como eu falei anteriormente, que tem alguma inflamação gengival, tem alguma patologia, né? Ali na gengival, vai ser excluído de qualquer tipo de cirurgia de aumento de coroa, o que seja, né? Então, a exclusão desses pacientes com biotipos finos gengivais, entendeu? Aí já o biotipo fino já não entra nessas questões dessas cirurgias, porque ele fez retalho, então não entrou. O tratamento de dentes anteriores de canino a canino, porque eles observaram essas técnicas de dente canino a canino. Eles não invadiram a questão dos espaços premolares ou foi para algum alongamento de coroa, questão de restauração, né, posterior. Foram apenas canino a canino e eles claramente aqui, como já falei, observaram principalmente a questão da preservação da papila interdental. Eles concluíram que, comparando essas técnicas escolhidas para o alongamento da coroa clínica, a abordagem de preservação da papila e recontorno ósseo são alternativas mais viáveis de abordagem, principalmente nas regiões estéticas, né, anteriores. Por quê? Menos manejo de tecido, papila interdental ali intacta, não vai ter problema para cicatrização, né? Tudo isso, gente. Muitas coisas aí vão interferir, né, na questão estética do paciente. O manejo ali do tecido gengival. Então, aqui estão algumas ilustrações. A questão da cirurgia, da preservação da papila interdental, que a gente vê aqui, ó, circundando, onde não foi retirado, não foi feito nenhum retalho, né? Foi apenas feito colarinho aqui e a retirada apenas do colarinho, certo? Aí a questão também do retalho posicionado apicalmente apenas para vestibular, né? Que foi uma das técnicas que Paulo Antoni ele observou. E também a técnica de retalho posicionado apicalmente com abordagem vestibular e palatina. Então, a técnica minimamente invasiva foi mais benéfica, claro. Então, eu quero mostrar para vocês essa questão. Então, a revisão sistemática aqui foi sobre Chen. Então, Chen, ele tem muitos artigos de periodontia, né? E ele visa muito a questão do laser,
esse laser de alumínio ítrio dotado de érbio, que chama IAGE, né? Esse laser de alumínio ítrio dotado de érbio, no aumento de coroa clínica, ele está sendo muito falado hoje em dia, tá, gente? Porque os lasers em si, né, a atuação do laser na periodontia, ela está sendo muito visada, está muito em alta. Questão tanto cicatricial de baixa potência, quanto os lasers de alta potência que são usados para aumento de coroa clínica, né? E também esse laser não é não está se referindo apenas aqui à aula, né? Mas esse laser, eu sou dentista em si, eu não sou periodontista, eu sou dentista, então eu tenho que falar um pouco e atualizar vocês. O Instagram aqui é para isso, né? Meu intuito aqui é para isso, passar conteúdo e ajudar vocês nos estudos. Então, enfim. O laser IAG, ele também, saiu uma pesquisa agora que ele está sendo utilizado para retirar cárie. Eu achei bem interessante, foi um dia desse que eu vi. Então, estrutura cariada, né? Fazendo sem precisar de broca. Então, e para o paciente vai ser excepcional, né? Porque só aquela zoada da broca, o paciente já se assusta. Teve pacientes que já me perguntaram por que ainda não inventaram um negócio que não faz zoada. Então, é bem interessante isso. Então, os critérios de Shen de inclusão foi os dentes posteriores, né? Tratamento de cavidade subgengival, né? Para as restaurações de dentes posteriores, dentes fraturados, né? E estética pré-protética. Até porque, gente, alguns casos, eu já vi vários, né, que chegou para mim, que ia fazer aumento de coroa, bora fazer aumento de coroa. E o porquê desse aumento de coroa? Porque a pessoa tinha feito uma endodontia no canal, fez a parte da endodontia e bora restaurar. Mas ali não segurava, porque não tinha estrutura. Então, a gente fez um aumento de coroa, né? Para diminuir a questão do sulco ali e poder restaurar. Então, é importante também visar que não é só estética, né? É funcional também. Então, a vantagem do uso do laser, né, desse laser, evita o transtorno transoperatório, porque não vai ter praticamente sangramento nenhum, e permitindo menor traumatismo aos tecidos e menor tempo de cicatrização pós-cirúrgica. Então, tá aí as vantagens de todas as cirurgias minimamente invasivas. É essa questãozinha aqui. Então, Coppola também visou o laser, né? Só que o laser dele não foi de alumínio ítrio dotado de érbio, tá? Foi de diodo. O laser de diodo, ele analisou o uso do laser com o uso do bisturi. Ele comparou essas duas técnicas, né? A convencional, o uso do bisturi, não só convencional, ele comparou várias. O uso comparou até minimamente invasiva, né? Com o uso do bisturi, e comparou o laser diodo com essas técnicas com o uso do bisturi. Então, ele incluiu na sua pesquisa a ausência de periodontopatias, né, claro, a erupção passiva alterada tipo 1, que é o que eu vou fazer um videozinho ainda falando sobre a erupção passiva alterada, certo? E dentes anteriores. Já Chen, lembra que eu falei já nesse instante? Ele visou os dentes posteriores. Já Coppola, ele visou os dentes anteriores. E ele concluiu que o laser, né, tem uma relevância clínica enorme e satisfaz a demanda da estética, certo? Nos resultados de aumento de coroa clínica e menor morbidade pós-cirúrgica. E transcirúrgica também, porque, igual a Chen, não vai ter sangramento, vai ser melhor para o paciente, o transoperatório e o pós-operatório também. Eu vou postar um videozinho aqui para vocês. Aí eu uso do laser. Esse laser é o diodo. Tá vendo o guia duplo, né? Ele utilizou o guia duplo e o laser. Então,
dificuldade nenhuma, né, para realizar essa cirurgia, porque já tem um guia. E o laser, para o paciente, perfeito. Porém, ele aí fez retalho, nessa cirurgia foi diferente. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo que ele fez retalho? Aí tá ilustrando a anatomia. E aí depois. Então, conclui que em relação ao aumento de coroa clínica, os estudos apresentam técnicas cirúrgicas comparadas às convencionais, sendo a cirurgia minimamente visível minimamente invasiva sendo muito eficaz, né? Porque tanto para o operador quanto para o paciente vai ser excepcional os resultados. Tudo bem que o resultado da cirurgia convencional com o da cirurgia minimamente invasiva a longo prazo, né, vai ser praticamente igual, né? Isso varia de paciente para paciente, mas no geral vai ter um resultado excepcional das duas técnicas, convencionais e minimamente invasiva. Só que pela questão do transoperatório e o pós-operatório para o paciente, a morbidade do paciente, a cirurgia minimamente invasiva chegou aí, né, com os instrumentais atuais, perfeito, a atualização hoje em dia da periodontia, está aí a cirurgia minimamente invasiva, com toda essa eficácia, né, a gente pode estar manipulando tecido, manipula muito pouco, né, e dando eficácia nos resultados cirúrgicos. Então, é muito importante que você adquira essa técnica no seu cotidiano, né, das cirurgias minimamente invasivas. Tanto para você quanto para o seu paciente, vai ser um diferencial na sua clínica. Entretanto, né, tem algumas limitações relacionadas tanto ao transoperatório quanto pós-operatório, a questão das convencionais, né? A cirurgia minimamente invasiva representa um resultado satisfatório em relação aos tecidos periodontais. Claro, né, gente? Porque, assim, menos manipulação, o tecido está ali, quanto menos inflamação ali, né? Menor o processo inflamatório, né? Ali para cicatrização, e, tipo, perfeito, né? Tanto para você, que vai dormir em paz, o paciente não vai te xingar e ficar ligando para você e tirando dúvidas, né? Porque eu falo isso por mim, porque eu deixo à minha disposição do paciente o meu número pessoal, tá? Então, sugerindo, então, que essas técnicas sejam mais confortáveis para o paciente, tanto em relação à saúde, né, quanto à estética periodontal, porque vai ter uma previsibilidade, né, maior do pós-cirúrgico. Já nos estudos do laser, tanto do alumínio ítrio dotado de hérbio quanto do diodo, né, eles mostraram promissor, teve um resultado ótimo. Porém, eles estão pouco estudados, é uma coisa mais recente, né? Apesar da cirurgia minimamente invasiva ser técnicas agora que estão tendo mais nos consultórios, mas a questão do laser, por ser mais caro, né, mais custoso para a gente já gasta pouco, né? Por ser mais custoso, ele acaba sendo pouco usado. Então, precisa mais de estudos para ter um parâmetro melhor de uso, né? Visto que o tempo do monitoramento pós-cirúrgico pode ser considerado pequeno para avaliação, por exemplo, das respostas cicatriciais, né? Então, é bem melhor o uso do laser, claro, a tecnologia está aí para avançar e melhorar o trabalho da gente. Então, o laser ele tem um tamanho eficácia para a gente, né? Então, o que eu posso deixar para vocês aqui é que as técnicas mudam, né? Existem várias técnicas, tem um leque de técnicas, né? E você tem um manuseamento legal para fazer a cirurgia do seu paciente, você pode usar tanto a convencional quanto a técnica minimamente invasiva. Tendo essas características da minimamente invasiva benéfica
tanto para você quanto para o paciente, mas as técnicas convencionais também vão ser interessantes, tá? E até porque nem todos os casos você vai utilizar a minimamente invasiva, né? Nem todos os casos permite. Então, as técnicas mudam, mas a biologia não. Então, a anatomia, gente, para qualquer técnica, qualquer procedimento cirúrgico, você vai ter que saber a anatomia. Eu foquei muito nisso, né? Então, o foco deve estar voltado para a integração dos conhecimentos, não para as ferramentas em si. Por isso que eu falei pouco aqui de questão de instrumental e tudo mais. Porque a técnica, você conhecer o que você está fazendo, é de extrema importância, né? O instrumental, qual você vai usar, isso interfere? Interfere, certo? Porque vai interferir tanto no transoperatório, quanto na questão de diminuir tempo, de ser mais funcional para você, né, o operador, quanto para o paciente também, porque diminui o tempo de cirurgia, menor tempo de recuperação, né? Porque menos manipulação, menos o paciente vai sofrer ali, questão pós-operatória. E respeitar o periodonto em todas as fases do processo, gente. Por isso é importante voltar para um aqui, que é a anatomia, né? A biologia, como ali vai funcionar ali aquele espaço biológico, aquele tecido gengival, questão óssea, cicatrização óssea, né? Respeitar aqueles 45 dias. Então, tem que respeitar o periodonto em todas as fases, né? Tem que respeitar do início, se ele está sadio, até quando ele terminar lá o tempo de cicatrização dele pós-cirúrgico, certo? E é isso, gente. Obrigada. Espero que tenham gostado da palestra. Oi, doutora, muito obrigada pela palestra. Tenho certeza que agregou muito na nossa carreira acadêmica. Agora eu vou passar para a Isabela, que ela tem uns recadinhos para poder estar dando. Boa noite, pessoal. Eu sou Isabela, vice-presidente da LAP, e vou passar alguns recados. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a doutora Alice Briani por ter aceitado o convite para a nossa palestra, por essa palestra maravilhosa e pelo momento que ela nos proporcionou de grande conhecimento. Foi um prazer tê-la na nossa primeira palestra. Gostaria também de agradecer a todos os inscritos e a todos que acompanharam a nossa palestra. Vocês foram essenciais. E gostaria de agradecer os nossos coordenadores, Rodrigo e Ricardo, por todo o apoio e por nos ajudar na nossa formação acadêmica. E por último, gostaria de deixar meu muito obrigado a todos os integrantes da LAP, porque sem vocês nada disso tinha acontecido. Muito obrigado, gente, e boa noite. Eu agradeço, né, a todos pela confiança, né? Assim, foi uma coisa assim bem inesperada, porque eu estava num tempo me organizando bastante, que assim, sair da faculdade, montar consultório, estava num tempo não sei se vocês chegaram a ver do simpósio que eu fiz, então eu entendo, eu até liguei para a Jéssica, né? Porque eu entendo vocês como é organizar uma palestra assim. Então, eu parabenizo vocês, né, por darem início aí, porque não é fácil. Eu já participei de muito isso. Eu, na minha faculdade, né, falando rápido assim, eu era meio louca. As professoras mandavam eu ir dormir, entendeu? Quem me acompanha aí vê que eu não durmo. Então, isso não é de agora, entendeu? Eu fazia monitoria, iniciação científica, aí fora os artigos, fora que eu vivia na casa da minha orientadora. Então, eu me chamava ela até de mãe, eu tinha 2 orientadoras, fora as que queriam que me orientasse, só que eu não tinha tempo, ainda fazia estágio no hospital de urgência aqui, de Sergipe, né? Aqui do estado. Ainda
acompanhava a bucomaxilo, tinha estágio no consultório, então eu virava, gente, eu me virava. E alguém me perguntou alguma vez, como você conseguiu? Eu disse, na cara de pau, entendeu? Porque, então, para quem está perguntando aí, como é que consegue estágio? Quem está no começo aí. E, gente, na cara de pau, eu chegava, o professor, posso fazer estágio com você? É porque está acontecendo isso, eu gosto muito, porque antes eu não pensava em ser periodontista, tá? Antes eu pensava em ser bucomaxilo. Então, eu comia livro de cirurgia. Eu até vou dar logo um spoiler aqui, vou fazer um sorteio, que eu tenho parceria com o Christian, né? O Christian é um dos autores de um livro aí muito interessante de bucomaxilo, e eu tenho algumas parcerias com ele, então eu já vou fazer um sorteio, porque antes eu queria muito buco, então eu acompanhei muito tempo, né, bucomaxilofacial. Então, até convivi com, né? Então, enfim, quem me acompanha aqui sabe. Então, assim, foquem no que vocês querem. Não, eu sei que é pesado, entendeu? Eu sei que é pesado a faculdade de odontologia é integral. Eu não sei para vocês como é, porque cada faculdade tem uma maneira, né? Então, a minha era integral. Então, além de integral, eu fazia essas coisas. Então, eu sei que é um pouco de loucura minha, né? Mas eu acho assim, que quando você quer alguma coisa, você tem que correr atrás, tá? E não é esperar ninguém botar na sua mão, você que tem que puxar. Então, quando o povo pergunta como foi que você conseguiu, eu disse na cara de pau, porque eu chegava lá e perguntava. O não eu já tenho, entendeu? Eu chegava e ia pedir mesmo estágio. E aí eu corria atrás, gente, porque as pessoas tentam te colocar para baixo, mas você só vai para baixo se você quiser, entendeu? E você pode cair, mas você vai levantar de novo. E assim, não se desesperem, pessoas que estão no começo do curso e, porque eu ainda não consegui estágio, porque eu não consegui estágio ou alguma coisa do tipo que aconteceu. Gente, eu só fui conseguir estágio no 6º, 7º período, assim, nem lembro muito bem. Mas não foi no começo, entendeu? No começo eu fui estudar, e é o que eu indico para vocês, vão estudar. Porque, tipo, quando você começar tudo isso, você não vai ter tempo de estudar muito, não. E a base, como eu falei aqui, questão de anatomia, tudo isso, você vai levar para o resto do curso todo, entendeu? Então, isso vai ser fundamental. Então, quem está no começo do curso, pega o livro, vai estudar, tipo, é muita coisa, entendeu? E essa parte básica de fisiologia, anatomia, é super importante e vocês vão ver o peso disso futuramente, entendeu? Porque vocês vão se destacar por saberem mais isso do que os outros que não estudaram no começo. Então, é esse recado que eu tenho. E focar e nunca desistam do que vocês querem, porque às vezes no tempo não é agora, mas futuramente vai chegar o tempo, se você não desistir, claro. Então, é isso. Doutora, muito, muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite. A sua aula foi maravilhosa. E, pessoal, eu peço para vocês desculpas novamente pelo probleminha que a gente teve na demora de soltar o link. Mas no final, né, dá tudo certo. Os imprevistos realmente acontecem. Quero agradecer também novamente o pessoal da Liga da Laô, a Ana, ao Richard, que graças a ele que a gente está conseguindo transmitir pelo YouTube, porque o Meet não ia aguentar a quantidade de pessoas. E, igual a Isabela disse, aos nossos professores coordenadores, que eles foram essenciais, a toda a equipe da LAP, que a gente vem planejando a palestra já faz mais de um mês. A gente ficou fazendo reuniões fora de horários, porque estava muito corrido com a reposição por causa da pandemia. Então, todo mundo se juntou para no final dar tudo certo. E, pessoal, eu vou passar agora a palavra para a Sara, que ela vai dar um recadinho do sorteio, que vai acontecer no Insta. Sara, cadê você? Acho que a internet dela está ruim. Deixa eu ver, pessoal, só um momentinho. Enquanto isso, qual é o canal do YouTube? Pessoal, a Sara mandou mensagem aqui que ela está com problema na internet dela. Então, a gente... Oi?
Jéssica, o seu deu uma travadinha. Será que é minha internet? Aí, voltou. Clara. Depois eu quero que vocês... Boa noite, doutora Alice. Boa noite. Enquanto isso, qual é o canal no YouTube? Pessoal, a Sara mandou mensagem. Então, ela está com um problema na internet dela. Pessoal, só lembrando que lá no sorteio, lá no Instagram da LAP, vai haver uns sorteios, né? Vários sorteios. Então, eu peço que vocês possam estar lá comentando. Pessoal, eu acho que teve... A Jéssica a internet dela caiu, mas é só para avisar sobre o sorteio que vai ter agora lá no Insta da Liga. E queria deixar de novo muito obrigado à doutora Alice pela palestra. E boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa noite. galera. Beijos, Tchau. tchau.